Olá, terceiro ano, tudo bem? Então vamos lá, né? Mais uma videoaula. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre o romance de 30 e a sua influência na literatura portuguesa. Ok? Nós conhecemos como romance de 30 ou neorrealismo, né? Essa produção ficcional brasileira que vai ser aberta com que obra? De José Américo de Almeida, A Bagaceira, né? Ela vai abrir essa produção, né? Essa obra que vai fazer também denúncia, né? A questões sociais, né? Em função do predomínio, né, das regiões, né? Em função das regiões que são apontadas no meio rural, né, nós vamos chamar esse momento, né, esse período de regional, porque os poetas vão se posicionar em cada região, aqueles que estão inseridos, eles vão falar delas, né, vão trazer questões de denúncias sociais, vão falar um pouco também dos falares, seus costumes, né, mas vão apontar principalmente essa questão aí das denúncias sociais. Então temos aí, né, esses autores da segunda geração, que nós já vimos lá atrás, que o foco deles era apontar, criticar, denunciar e procurar respostas e soluções para essas questões, né? Então eles eram muito politizados, né, e utilizavam da arte, né, dos seus textos para fazer denúncia social e modificar, né, e buscar modificar através das suas críticas aquela situação que é vivida, né, pelas pessoas. E assim vai se dar suas influências também, né, sobre a literatura portuguesa, né? Veja que a fase heróica da literatura brasileira, né, já tinha alguns autores, né, que já apontavam para essas questões, né, sociais, mas não com a intensidade da segunda geração, que é uma fase mais madura da literatura em relação a isso. A primeira geração trabalhou mais o experimentalismo, né, a questão da desconstrução. Então a segunda geração é essa fase de amadurecimento, né, de mudança de visão. E em cima disso, né, de suas obras, né, de várias obras da literatura brasileira, né, vai acontecer o que? Influências, né, vai influenciar a literatura portuguesa. Veja que lá no início, né, da literatura, os primeiros momentos da literatura propriamente dita, né, a partir do descobrimento do Brasil, né, que é considerado o início da literatura brasileira, né, sofremos influências do Velho Mundo, né? Agora a literatura do Velho Mundo, né, da Europa, e agora nós, né, nesse caso aqui do romance, né, estaremos influenciando a literatura portuguesa em relação à postura, à visão, né, em relação à utilização da sua arte literária, sua forma de escrever para denunciar as questões sociais. Então temos aí, ó, nesse primeiro momento, né, da literatura portuguesa, surge um movimento literário em Portugal que fará denúncias das injustiças sociais. Veja, algo em comum, né? Essa postura, né, em relação a esse movimento que surge se dá através das influências da literatura brasileira, né? Então os poetas portugueses vão ser influenciados pela literatura brasileira nesse sentido, né? Então eles vão passar, o que vai acontecer agora? Eles vão se comprometer com essas questões, né? Eles vão se aproximar, vão se comprometer em denunciar as injustiças sociais que acontecem
no seu país, né? Nas regiões que são exploradas, né? E como se dá isso? Através dos romances brasileiros, né? Então, os romances brasileiros vão servir de espelho da literatura portuguesa, né? Vão influenciar os autores, né? E dali vão surgir, né? Essa postura, vai surgir essa postura, né? Em relação às denúncias e às injustiças sociais, né? Onde eles vão retratar a questão da exploração, né? Dos trabalhadores, né? Principalmente rurais, né? Estamos falando dessa questão dos meios rurais também de Portugal, eles vão denunciar a exploração, né? Desses trabalhadores. Então surge também, né? Como surgiu aqui para nós no Brasil, o romance de 30 chamado neorrealismo brasileiro, agora surge lá também, né? O neorrealismo português, a literatura neorrealista portuguesa. E quem vai, né, ser importante nesse momento lá, alguns autores importantes, né? Temos aí o Alves Redon, o Carlos Oliveira e Fernando Namora. O Carlos Redon, a sua obra, né, é que vai abrir, é que vai dar caminho, é que vai abrir caminhos, é que vai inaugurar, é que vai motivar outras obras de aparecerem, né, e vão surgir a partir dele. Essa obra chamada Gaibels, essa obra literária chamada Gaibels, né? É a primeira obra desse movimento neorrealista português. Veja o percurso. Literatura neorrealista brasileira, né? Vai influenciar através de suas obras os autores portugueses. Surge então um movimento literário em Portugal que vai fazer essas denúncias das injustiças sociais, ou seja, a visão foi modificada, foi colocado neles, né, fomentado o desejo dessa denúncia social através da sua arte, através da literatura. Então eles vão falar sobre isso, né, sobre as questões de injustiças sociais, exploração dos trabalhadores. Então esse tipo de postura é uma postura da literatura regional ou neorrealista. Então vai acontecer lá em Portugal também o neorrealismo. Então aí começa a literatura neorrealista. Alguns autores importantes desse período: Alves Redon, Carlos Oliveira e Fernando Namora. Alguns, né, desses autores são importantes, né, na literatura portuguesa. E se formos pensar, né, em semelhanças, percebemos também que na literatura neorrealista portuguesa, a questão da influência da literatura portuguesa, brasileira, sobre a portuguesa, não é só na questão de ter alertado esses autores, ter trazido à consciência esses autores, né? Aberto os olhos para as questões sociais que precisavam ser denunciadas, né? Não foi só a conscientização em relação a essas questões sociais, mas também neles foi colocado um sentimento de intervenção, igual os daqui. Então vai acontecer a denúncia, vai acontecer a crítica e vai acontecer a busca para resolver essas situações. É o desejo de resolvê-las, né? Então, a influência da nossa literatura sobre a portuguesa também está nesse sentido. Não só foi feita
a leitura da nossa produção de texto para conscientizar, mas também motivou, né, a motivação deles correrem atrás, igual aqui, denunciar e mudar a realidade. Então, há essa mudança realmente de postura, né, em relação à sua produção textual. Aí sim, aí nós vemos que surge aí a primeira obra, né, chamada Gaibels. Essa obra Gaibels de Alves Redon. Então, a partir dele, é a primeira obra, né, desse movimento neorrealista. Então, a partir desta obra surgirão mais para frente outras obras, né, de denúncia social, né, de comprometida com a questão das injustiças sociais, de denúncias, né? Então surgirão outras obras a partir da obra dele. Então, essa obra, né, essa obra Gaibels, né, de Álvares Redon, ela vem falar, né, do sofrimento, né, dos trabalhadores rurais, né, os ceifadores de arroz, né, aqueles que trabalham na terra, sofrem na terra, são explorados pela terra, pelos donos, né? E tem um sonho, né, de ficar livre dessa situação. Acham que conquistando, né, a sua terra, trabalhando em outros lugares, eles vão estar livres desse sofrimento, né? Então essa obra vem falar isso, né, da situação desses ceifadores, né, desses trabalhadores rurais. Então essa obra ela serve para quê? Para denunciar. Ela serve para mostrar, né, as explorações. E ela vem sinalizar que sem a mobilização social, sem a busca de resolver essas questões sociais, não há progresso na vida desses trabalhadores, né? Não haverá mudanças na vida desses trabalhadores. Então, assim se dá a influência da literatura portuguesa, brasileira sobre a literatura portuguesa, né? Essa questão de tomada de consciência e mudança de postura e atitude. Então vemos que a literatura brasileira, né, teve influências, uma pequena reflexão, né, como se dá, né? Primeiro a gente fala daqui, da nossa, né, os autores com a visão diferenciada, o poeta, o autor é aquele que tem uma visão diferente, é aquele que quer denunciar, é aquele que se incomoda, é aquele que tem uma visão além dos demais, então através da sua arte, né, vamos dizer assim, através da sua arte ele vai utilizar essa ferramenta, no caso desse período do romance de 30, para fazer crítica às denúncias sociais. No caso aqui da nossa região, né, do Brasil, do nosso país. Mas veja que interessante, né? Não fica só por aqui, e ela vai refletir, né, as obras brasileiras vão refletir em Portugal. Então essas obras vão influenciar também a literatura portuguesa, a postura dos poetas portugueses em relação às questões sociais. E a partir dali, o que acontece? Eles sofrem uma conscientização. Surge um movimento literário em Portugal que vai fazer essas denúncias, né? Vai sendo desenvolvido esse movimento literário, né? Onde se dará denúncias das injustiças sociais. Agora eles vão apontar, e não só eles querem fazer denúncia, mas eles também querem intervir nessas questões sociais, né? Então se dá em Portugal, nesse período também, de 1930, por influência aqui da literatura brasileira, o neorrealismo português. A literatura neorrealista chega a Portugal e quem abre, né, as portas aí, vamos dizer assim, do neorrealismo português, para que haja outros textos nesse sentido, vai ser esse
autor português Alves Redon, com a sua obra Gaibels, ok? Então aqui uma pequena reflexão, né, de como a literatura brasileira também influenciou a literatura portuguesa, influenciou o neorrealismo português para que acontecesse lá, ok? Então nós terminamos aqui por hoje a nossa videoaula e peço como exercício, né, para a turma um pequeno resumo do que fala esse texto, Gaibels de Alves Redon. Um forte abraço para todos.